E nós vamos conversar agora aqui no NT Sul com o secretário de Planejamento de Cachoeira, Cristiano Schumacher, ele que vem trabalhando bastante na questão tanto do planejamento urbano, na questão dos ônibus, obras, N assuntos, né? A pauta é vasta. Secretário Cristiano, boa tarde, obrigado pela presença com a gente aqui no estúdio. Boa tarde para vocês, boa tarde para todos os telespectadores que acompanham o NT Sul. A nossa secretaria, a Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento, vem se transformando ao longo do governo Leroy Mariana. Quando eu assumo a Secretaria de Planejamento, ela era um órgão de assessoria ao prefeito nos temas relativos ao orçamento municipal e à execução dos programas. E hoje a Secretaria tem uma característica bem mais abrangente, uma Secretaria que trata dos temas da captação de recurso, do desenvolvimento urbano, da fiscalização de obras e posturas, então do desenvolvimento urbano territorial quanto um todo. Desse aspecto de calçamento, né? A gente ainda tem muitas ruas aqui em Cachoeira do Sul que não tem calçamento, pavimentação. O senhor também vem trabalhando bastante nesse sentido. Quais são os dados nesse momento? O município de Cachoeira do Sul, ao longo dos anos, ele evoluiu pouco nesse tema. Nós temos uma cidade que chega no século XXI com praticamente a metade das suas ruas sem pavimentação. Isso nos gera hoje um conjunto de problemas. Desde uma sobrecarga nas vias que são pavimentadas, porque as pessoas não escolhem outros caminhos. Claro. Uma grande precariedade no cotidiano do cidadão, que enfrenta barro, esgoto a céu aberto, problema de drenagem a cada vez que chove. Você arruma um buraco hoje, na próxima chuva ele de novo está esburacado. Então, na verdade, a prefeitura tem quase que a obrigação de permanentemente estar dando manutenção em ruas de terra que compreende a metade das vias da cidade. Porque é importante que as pessoas percebam isso. Existem 3 formas, a grosso modo, de garantir a pavimentação de sua rua. Ou ela é incluída num programa de longo prazo, um programa mais abrangente, como é o caso do PAC, que tem por objetivo pavimentar todos os acessos que ligam, né, o bairro Noêmia Santa Helena, Medianeira, Tibiriçá a Marcelo Gama, e também a ligação do bairro Habitat Brasil com a Avenida dos Imigrantes, que são acessos importantes da cidade. Então todas aquelas ruas ali serão pavimentadas, totaliza em torno de 11 milhões de reais. Já foram deste programa realizadas 4 obras de pavimentação asfáltica, que nesse momento está em licitação todas as outras obras. A gente elabora o projeto, manda para a Caixa Econômica Federal, seus técnicos revisam o projeto e nos devolvem. Nos devolvendo, a gente prepara o processo licitatório e encaminha para o setor de licitação. Então esse é um investimento muito importante. Há de se destacar o esforço do governo em regularizar a situação previdenciária do município, porque este é um recurso do Fundo de Garantia. E, portanto, o Ministério das Cidades, junto com o Ministério da Previdência, fazem um monitoramento sobre as questões previdenciárias do município. Então, a cada vez que eu preciso executar o PAC, eu preciso ter a minha CRP, que é a minha Certidão de Regularidade Previdenciária, em dia. No momento da contratação e da primeira execução, nós tínhamos conseguido colocar em dia o FAPS. Ocorre que no Fundo de Previdência do município, a cada ano é necessário fazer um cálculo atuarial, que vai estimando a necessidade de despesa ao longo dos anos, né, em que tempo vai aposentar os funcionários, qual é o crescimento vegetativo dessa folha de pagamento, qual é a quantidade de funcionários que ingressaram que contribuem para esse fundo, e estima uma alíquota que tanto a parte patronal como a parte dos funcionários deve pagar. Como é que está essa negociação com a Câmara de Vereadores? Os vereadores de Cachoeira do Sul sabem do tamanho do problema do FAPS. Os servidores da Câmara também se aposentam por esse fundo de previdência. Esse problema não começou na gestão Leroy Mariana, é um problema que se arrasta ao longo do tempo, acumulando durante alguns períodos dívidas por conta de diferenças de alíquota, né, daquilo que o Ministério da Previdência entende como alíquota normal e aquilo que o município vinha pagando ao longo do tempo em cada um dos períodos. Dessa divergência de alíquotas que a cada período gera uma dívida e que o município se vê obrigado a parcelar. Esperamos que a partir de agora, né, já foi analisado o recurso do município junto ao Ministério da Previdência, esse recurso não foi acatado e a gente espera que a partir do ano que vem, já com a contribuição regular, com a alíquota, né, acertada junto ao Ministério da Previdência, não gere mais esse empecilho a cada período que tem que revalidar a certidão de regularidade previdenciária. Tivemos problemas com enchentes, muitas pessoas perderam casas, então talvez intensificou esse assunto. O que o senhor nos traz nesse sentido? Os territórios ocupados, onde a situação de pobreza era mais extrema, historicamente foram marcados por 2 situações, certo? A situação da exclusão territorial. Então a gente convive, por exemplo, com o bairro Soares, bairro Rio Branco e o Beco da Cristo Rei, aqui, né, no bairro Soares. A gente convive, e são bairros nobres em torno de um bairro de trabalhadores, de uma área ocupada e que as pessoas lutam muito para melhorar de vida. Hoje a gente trabalha
com a urbanização e a regularização fundiária da Travessa Fontoura Xavier, conhecida por todos como Beco do Bonel, certo? Lá na Vila Santa Helena. Estamos trabalhando nas áreas dos becos dos trilhos, que a gente chama das antigas áreas da rede ferroviária, que começa aqui no bairro Santo Antônio, mas segue cortando toda a cidade, né, até a outra ponta, até a porção leste da cidade, lá na rodovia dos imigrantes. Lá nós temos ainda áreas da rede ferroviária, Vila Maria e companhia, que são áreas ocupadas. Nós estamos trabalhando no bairro Otaviano e trabalhando muito fortemente no bairro Cristo Rei. Esta é a área que está mais avançada. Claro. Essa área já houve um investimento de R$250 mil, que fez a drenagem e a pavimentação de 3 ruas importantes, porque você precisa pensar a urbanização daquele bairro, a organização das ruas e dos acessos, evitando formação de viela, beco, locais sem acesso. Para resolver uma situação de mais de 50 anos. As pessoas moram ali há 50 anos e não têm documento da terra onde moram. Isso para nós, para o prefeito Neron, para a Mariana, é muito caro. É muito caro porque isso garante dignidade para as pessoas. As pessoas jogaram todas as suas economias naquele terreno, naquele local, depositaram sua esperança, criaram seus filhos ao longo de 50 anos e ainda não têm a dignidade de ter um documento. Então esse é o mínimo que nós do Poder Público podemos fazer, reconhecer esse direito, o direito à moradia e à regularização fundiária. Nós estamos trabalhando fortemente no mapeamento, na tentativa de redução do risco e com propostas de reassentamentos. Mas para que dê certo, essa proposta de reassentamento ela precisa ser construída com a sociedade. Aqueles que serão objetos dessa mudança de vida precisam ter pactuado isso com o poder público, pactuado com a sua família. Então, para isso está sendo elaborado um projeto urbanístico, apresentado para a Caixa Econômica Federal, apresentado para o Ministério das Cidades, para que a gente construa um formato de como será esse reassentamento. Esperamos que isso se resolva agora nos próximos meses, até o final do ano. A outra iniciativa em relação ao reassentamento de famílias em área de risco diz respeito às famílias que moram no lado de lá da cidade após a Marcelo Gama. Haverá 40 lotes para famílias de área de risco indicadas pela Defesa Civil e pela Secretaria Municipal de Assistência Social. Então hoje, se tu me perguntasse quais são as alternativas para a família em área de risco, a Prefeitura vem construindo essas 2 saídas. Não é o suficiente, mas já é um caminho. Quem quiser ter acesso a todas as obras públicas da Prefeitura, basta procurar no site do município. É possível fazer a consulta? Sim. Do lado direito ali tem um menu que diz ali obras públicas concluídas e obras públicas em andamento. Clica ali, vai ter um arquivo, um PDF, pode imprimir ali, as pessoas têm acesso aos valores, a situação que está a prestação de conta, quanto foi investido do governo federal ou estadual, quanto foi investido do governo dos cofres municipais, para as pessoas acompanharem. A questão dos ônibus. Passado agora esse período das audiências públicas, secretário, qual que é a sua expectativa? É muito importante falar que ele é um serviço público, porque como se constituiu o transporte coletivo em Cachoeira, ele é muito antigo. Nós estamos falando de um processo de mais de 60 anos. O serviço de transporte ele é um serviço público ou privado? A empresa presta o serviço explorando o mercado ou ela presta um serviço público regulado pela prefeitura? A quem reclamar? Para a empresa ou a prefeitura? E as pessoas ao longo dos anos se habituaram, certo? E aí se habituaram, eu não quero jogar a crítica para a empresa, a crítica cabe aos políticos, ao poder público, que historicamente nunca assumiu esse assunto como uma responsabilidade sua. O transporte coletivo é um serviço municipal, de responsabilidade do executivo municipal, podendo inclusive ser prestado pelo próprio município como uma empresa pública. Recentemente, por decisão do governo e também por uma decisão do Poder Judiciário, houve uma determinação da realização da licitação do transporte coletivo. Agora, de 2013 para cá, com a criação do Conselho Municipal de Transporte, passou-se a discutir o transporte público de maneira democrática e pública. O serviço público precisa ser para sustentar o sistema, os investimentos necessários no sistema e remunerar a diretoria. Remunerar a diretoria, remunerar pela prestação de serviço é diferente de obter lucro no processo. Todo o resultado extra do processo de transporte público, vamos dizer aquilo que seria sobra, seria lucro, obrigatoriamente precisa ser investido no transporte público. E em Cachoeira do Sul isso ainda não é realidade. Então a gente queria provocar as pessoas a discutirem isso. A gente realizou já 6 audiências públicas, a 7ª na Câmara de Vereadores, construímos um comitê que vai estar discutindo até o final da elaboração do projeto básico que tipo de sistema de transporte coletivo Cachoeira do Sul quer. A Prefeitura está apresentando um novo sistema de transporte que prevê a integração total, que as pessoas possam sair de suas casas, ir até o terminal central e desse terminal central ir para qualquer local da cidade, com ônibus direto, centro até aquele bairro, pagando apenas uma passagem. No sistema que nós estamos apresentando, ele reduz o tempo dentro do ônibus. Então a ideia é que exista mais oferta nos bairros,
com um intervalo menor entre um ônibus e outro, que vai fazer com que tenha menor espera na parada, um deslocamento direto ao terminal, e se até o terminal não for o suficiente para a pessoa, do terminal ela pode pegar ônibus para qualquer lugar da cidade que estará passando pelo terminal com a mesma passagem. Isso possibilitará um melhor aproveitamento da quilometragem rodada. Com isso, a redução do custo do transporte. Ele tem que ser eficiente ao ponto que você possa escolher: vou deixar meu carro em casa, vou deixar minha moto em casa e vou ajudar a dividir a despesa do transporte coletivo usando o ônibus. Mas ele tem que me atender no tempo que eu preciso. Com terminais de integração bancados pela empresa que vença a licitação, então nós vamos criar, instituir nessa licitação o instrumento da outorga. Então a empresa vai explorar um serviço público, mas ela faz um investimento nesse serviço público. Ok, conversamos aqui no NT Sul com o secretário de Planejamento, Cristiano Schumacher, tratando de assuntos diversos sobre o planejamento urbanístico de Cachoeira do Sul. Secretário, obrigado pela presença com a gente, pelo tempo que nos cedeu e sucesso nas atividades nesse restinho de ano. Ok, a gente agradece o importante papel que vocês têm desempenhado na cidade, trazer o debate político com atenção, com tempo, para que as pessoas possam também aprofundar a sua compreensão da cidade. Então eu aproveito o fechamento aqui do nosso debate para convidar a sociedade para participar dos processos públicos, para irem nas audiências públicas, para completar essa cidadania. Porque só há político desonesto porque a sociedade não está em cima deles, cobrando no dia a dia o seu trabalho efetivo, a sua correção, a realização daquilo que são os desejos da sociedade. Perfeito. Mais uma vez, obrigado, secretário. Seguimos acompanhando todas as questões relacionadas ao planejamento de Cachoeira do Sul.